Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Sementinhas do Amanhã. Eu sou a Mari Bonini e hoje nós estamos aqui com o Caio e com o Léo. Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Tudo certo? Sim. Então, tá bom. Como passaram a semana? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então, tá bom. É sim ou não? É sim. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Vocês lembram do que a gente estava falando na outra semana? Não. Não lembram? Nós tudo desmemoriado. Tem que dar umas vitaminas para vocês, hein? A gente estava falando de prece. Lembraram da importância da prece? Ah, não lembrei. Não lembrou? Não. Lembra, eu li vocês leram 2 trechos do livro Os Mensageiros que falavam sobre o efeito da oração, o que acontecia quando orava, né? Que são os depoimentos do André Luiz, quando ele percebeu lá no plano espiritual os efeitos, o que a oração causava de manifestação de energia, de atração de coisas boas. Vocês lembraram disso? Sim. Mais ou menos? E aí, depois a gente leu um outro trechinho do livro Missionários da Luz, em que ele fala que a prece não é só o movimento dos lábios, ou um disco que você coloca lá e fica repetindo, ou aquela oração decorada que você fica repetindo, mas ele fala que a prece é vibração, é energia, ela é um poder, né, que faz essa ligação entre a criatura e o Criador. Lembraram disso? Sim. Então, tá. Sim. Então, aí, nós vamos dar continuidade a esse assunto e eu vou fazer uma pergunta, assim, que me incomodou muito por muito tempo. Para conseguir alguma coisa ou para conquistar alguma coisa, o auxílio divino, da espiritualidade, existem pessoas que fazem promessa. E existem até pessoas que fazem sacrifícios físicos, né? De passar fome, ficar sem tomar água, ficar sem sair de casa. Algumas pessoas até assim se machucam, né? Se punem, achando que esse sofrimento que lhe é imposto uma forma de conseguir aquilo que ele quer. Nós já vimos que Jesus nos ensinou como que a gente devia orar, não vimos? Vocês lembram? Sim. Como que era mesmo? Que ele ensinou? Com o coração, com o sentimento. Com o pensamento. Né? A gente não precisa nem falar, mas o pensamento tem uma força tão grande que a gente tem, a gente pensando e fazendo a oração com aquilo que a gente realmente sente, aquilo que a gente traz dentro da gente, que produz mais resultado, né? Sim. Agora, vocês me respondam uma coisa. De verdade, assim, pensando nessas pessoas que fazem promessa, que fazem sacrifício, que passam fome, passam privação para conquistar uma coisa. Vocês acham que esses sacrifícios ou essas promessas dão resultado?
Não. O que você acha, Léo? Não. Você acha que precisa disso? Não. Não, né? Muito menos sacrificar. Tipo, se ficar sem comer por 5 dias. Será que é porque uma pessoa faz jejum, por exemplo, né? E nem os judeus faziam jejum, eles fazem ainda, né? Fazem jejum, ficam não sei quantas um dia sem comer. Vocês acham, então, que só porque eles fizeram esse jejum ou fizeram uma privação ou fizeram uma promessa, é que Deus vai ouvi-los e conceder para eles aquilo que eles querem? O que vocês acham? Não. Indiretamente, sim. Porque a pessoa acredita que isso vai lhe conceder o que quer. Então, você acha que o que importa é o que a pessoa acredita. Se ela acreditar que aquilo lá vai trazer aquilo que ela quer conquistar, então é válido, é isso que você está me falando, Léo? Sim, um dos fatores. E você, Caio, o que você acha? Não faço a mínima ideia. Não faz a mínima ideia? Eu não compreendi nada do que ela falou. Então, olha só. E se, por exemplo, tem gente que... Vamos supor, uma pessoa que... Para conquistar alguma coisa, ela fala assim, ó, eu vou subir... eu faço uma promessa que eu vou ficar sem comer. E a pessoa que já fica sem comer porque passa fome, porque não tem recurso? Vocês acham que é isso? Pode não. Então assim, para eu conquistar o que eu quero, eu vou até uma cidade santa, sei lá. Pode ser lá em Juazeiro, pode ser lá em Natal, perto de Natal, pode ser lá em Aparecida, pode ser num monte de lugar. Mas aí, então, assim, para conquistar o que eu quero, eu prometo para Deus que eu vou lá e nos 2 quilômetros antes de chegar lá, eu vou de joelho no asfalto. Vocês acham mesmo que Deus quer que a gente se machuque, se fira para agradá-lo? Para ele conceder aquilo que a gente quer? Não. E se eu for cadeirante, como que eu faço, então? Porque se o que agrada a Deus é ir de joelho, eu não posso ficar de joelho, como que eu faço? Então, eu não vou agradar a Deus nunca? Vai agradar. Então, mas aí a pessoa acredita que ela tem que ir de joelho para ela conseguir. Que é só assim que ela vai conseguir agradar a Deus. Aí não dá, né? Porque aí você limita quem não pode fazer aquilo. Quem não tem condição. Então, se eu tô acamado no hospital, eu não posso ir de joelho, ficar de joelho para ir para determinada cidade. Então, aí eu não vou conseguir? O que vocês acham? Preconceito. Na verdade, não é preconceito. É uma ideia... eu acho que é uma ideia, assim, cômoda, da gente achar que é isso... Isso, na verdade, é uma ideia que vem lá da época dos judeus. Eles não faziam sacrifícios de animais e eles achavam que matar o animal e colocar lá na frente do templo agradava a Deus. Então, conforme o seu pecado, você tinha que escolher um animal maior ou menor. Se o seu pecado fosse pequenininho, você matava uma pomba e punha lá a pomba e Deus perdoava seus pecados. E se você tivesse um pecado muito grande, você tinha que matar um boi e pôr lá na frente do templo o boi, porque senão Deus não ia perdoar seu pecado, né? Então, essas ideias de que a gente tem que fazer sacrifícios para agradar a Deus, na verdade, elas vêm do judaísmo, que era a religião de Jesus, certo? Jesus era judeu, vocês sabiam disso, né? Sabiam? Então, e na cultura deles tinha isso, só que Jesus não concordava com isso.
Por quê? Porque o que Deus quer da gente não é que a gente faça esse tipo de sacrifício. O que será que Deus espera da gente? Qual tipo de sacrifício Deus acha que Deus espera da gente? O que vocês acham? Mudar de vida. Mudar de atitude, mudar de vida, mudar de pensamento. Exatamente. Vamos então ler o texto 140 para esclarecer o que os espíritos falam sobre esses sacrifícios humanos. Vamos ler? Quem que vai ler? Quem que vai começar a ler hoje? O Léo? Vocês vão ficar um jogando pro outro? Vai. Sim. Pedra, papel, tesoura. Não, sério, vai. Quem que vai começar a ler? Léo. Ele. Lê, Léo, pra mim. Você? Pode ser? Lê lá. Questão... O Livro dos Espíritos. Isso mesmo. Questão 669. Muito bem. A prática dos sacrifícios humanos remonta à mais antiguidade. Como foi o homem levado a crer que semelhantes coisas pudessem agradar a Deus? Primeiro, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria sobrepõe-se ao espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, por isso, são geralmente cruéis, pois o senso moral ainda não se encontra desenvolvido. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada teria mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiramente animais e mais tarde criaturas humanas, pois, segundo sua falsa crença, pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Muito bem. Então, é aquilo que eu falei, né? Caraca. Isso aí remonta à antiguidade, né? Antes do cristianismo. Então, eles pensavam, eles acreditavam nisso, porque eles não conseguiam ver Deus como uma fonte de bondade, de amor, de compreensão, de perdão, de misericórdia. Eles pensavam num Deus punitivo. Lembraram? Sim. Né? Lá da época de Moisés. O judaísmo é baseado nos ensinamentos de Moisés e dos profetas, né? Em tudo aquilo que os profetas falaram. E então, eles não tinham essa ideia de um Deus bom. Então, para agradar a Deus, tinha que fazer algum sacrifício. Era muito material. Era uma ideia muito material, né? Lê pra gente, Caio. Agora, o Léo tá com um pouquinho de tosse, então vamos intercalar. Lê pra gente a questão 670. Poderiam os sacrifícios humanos, realizados com intenção piedosa, ter alguma vez agradado a Deus? Não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, podiam crer que praticavam ato louvável ao imolar um de seus semelhantes. Nesse caso, Deus atentaria para o pensamento e não para o fato. Os homens, ao progredirem, deviam reconhecer o erro e reprovar esses sacrifícios, que não mais seriam admissíveis para os espíritos esclarecidos. E digo esclarecidos porque espíritos estavam então envolvidos pelo véu material, mas pelo livre-arbítrio poderiam ter uma percepção de sua origem e sua finalidade. Muitos já compreendiam por intuição o mal que faziam, e só o praticavam para satisfazer suas paixões. Muito bem. Então, quando as pessoas eram mais ignorantes, era até compreensível, mas isso nunca agradou a Deus. Deus não julga, ele fala aqui bem claro, Deus não julga a intenção. O que importa, na verdade, é o que a gente sente. Então, assim, se você escolhe fazer uma peregrinação
E isso serve como um mecanismo de você rever os seus pensamentos, os seus sentimentos, repensar algumas coisas. Eu acredito até que tem valor. Agora, colocar isso como condição, né, principalmente o de sacrificar os outros, porque imolar, quando eles falam em imolar, é sacrificar, tá? Então, teve uma época que eles sacrificavam pessoas até. E não dá pra gente conceber hoje, a gente sabendo que Deus é amor, é misericórdia, não dá para conceber que Deus fique feliz de se matar uma pessoa para oferecer, ou se matar um animal para oferecer para ele, em troca de alguma coisa. Ainda porque Deus não é comerciante, né? Ele não fica trocando favores com a gente. A gente que acha que a gente fica negociando, né, com Deus. Deus não negocia com a gente. Na verdade, o que nos é permitido decorre das nossas próprias escolhas e das nossas próprias atitudes. É a lei da causa e efeito, lembram? Lembro. Então, não é uma mercância, não é uma negociação que você faz com Deus, certo? Leozinho, leu a questão 673. Vamos lá. Questão 673. Não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao amparo dos que não têm sequer o necessário? Deus abençoa sempre que praticam o bem, os que praticam o bem. Amparar os pobres e os aflitos é o melhor meio de homenageá-lo. Já vos disse, por isso mesmo, que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para as vossas preces, pois há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente. O homem que se prende à exterioridade e não ao coração é um espírito de vista estreita. Julgai se Deus deve importar-se mais com a forma do que com o fundo. Então, na verdade, na época lá de Jesus, ele ficava... Tem uma passagem da época de Jesus em que ele ficou muito bravo, muito irado com as oferendas e a mercância de oferendas na porta do templo, né? Porque o que importa para Deus são os nossos sentimentos. E por isso que a prece, quando ela é feita de coração, ela é feita com a nossa alma, com o nosso sentimento, sabe? Aquela prece sincera, aquela prece que deixa a gente emocionado. Ela é muito mais reconhecida. É lógico que toda prece tem o seu valor, mas quando ela vem do coração, Deus sabe que ela é sincera. E se a gente merecer, né? Porque não adianta a gente pedir e não merecer. Porque a gente pode pedir um monte de coisa, mas se a gente não merecer, e se aquilo não for bom para a nossa vida, não for... se for motivo, às vezes, de queda, de erro, Deus não vai permitir, a menos que seja para a gente aprender alguma coisa com aquilo. A gente já viu isso, certo? Por que Deus permite, às vezes, que coisas que não nos agradam aconteçam? Para a gente aprender alguma coisa com elas, não é? Então, o conseguir, né? Tem gente que faz oração e não consegue as coisas que pede. E aí se sente injustiçado por Deus. Mas não é uma questão de ser injustiçado ou não. É uma questão assim que a gente às vezes pede muitas coisas bobas para Deus. Muitas coisas que são impossíveis em razão das nossas próprias atitudes. E a gente fica esperando que Deus faça milagre o tempo todo.
E Deus já falou que a lei de causa e efeito é uma lei divina. O que decorre das nossas atitudes, quando a gente toma uma atitude, seja ela boa ou ruim, isso vai gerar uma consequência. Não adianta a gente ter feito alguma coisa errada e a gente virar e falar assim, então, vamos supor, eu fui lá e matei uma pessoa. Aí eu vou lá e rezo e peço para Deus para eu não ser punido. Vai adiantar? Não. Não vai, porque é a consequência da minha atitude, não é? Sim. É isso aí. Então, nós devemos sempre lembrar de uma informação que os espíritos trouxeram para a gente lá no final da resposta da questão 672 do Livro dos Espíritos. Que a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que lhe pudesseis fazer. Porque a intenção é tudo. Porque Deus vê não o que a gente pede, mas a intenção que a gente tem. O que a gente quer com aquilo. Nós não podemos nos esquecer que Jesus foi um modelo para a gente. Enviado por Deus para nos mostrar como nós devemos agir para chegarmos mais perto do Criador. Jesus mantinha-se em contato constante com Deus. E a prece era uma prática comum no seu dia a dia. Muitas vezes durante o dia, ele não precisava estar dentro do templo, ele não precisava estar de joelho, mas ele tinha um contato, né? Como ele, por ser um espírito extremamente evoluído, ele tinha um contato direto com Deus. No livro, tem um livro, e eu vou ler para vocês um trechinho aqui, chamado Cristianismo e Espiritismo, escrito por Leon Denis. Leon Denis nos relata o seguinte: as relações do Cristo com o mundo dos espíritos se afirmam pelo constante amparo do além, que o além recebia, do além que recebia o divino mensageiro. Por vezes, apesar da sua coragem, da abnegação que inspira todos os seus atos, perturbado pela grandeza da tarefa, ele eleva a alma a Deus. Ora, implora novas forças e é atendido. Grandioso sopro lhe bafeja a mente. Sob um impulso irresistível, ele reproduz os pensamentos sugeridos, sente-se reconfortado e socorrido. Nas horas solitárias, seus olhos distinguem letras de fogo que exprimem as vontades do céu. Soam vozes aos seus ouvidos, trazendo-lhe respostas às suas ardentes preces. É a transmissão direta dos ensinos que deve divulgar. São preceitos regeneradores para cuja propagação baixa a terra. As vibrações do supremo pensamento que anima o universo lhe são perceptíveis e lhe incutem esses eternos princípios que espalhará e que jamais se hão de apagar da memória dos homens. Ele percebe celeste melodia e seus lábios repetem as palavras escutadas, sublimes revelações. Mistérios ainda para muitos seres humanos, mas para ele, confirmação absoluta dessa constante proteção e das intuições que lhe provêm dos mundos superiores. Então, vocês imaginem só, Jesus sabia tudo que ele ia passar. E embora ele soubesse que ele precisaria passar por tudo aquilo, porque tudo aquilo era necessário, ele era humano, né? Ele estava num corpo humano e ele passava por momentos de aflição. Mas a confiança que ele tinha em Deus, né? E esse contato constante que ele tinha direto com Deus,
lhe fortalecia. Então, assim, Jesus ensinou pra gente uma oração tão sublime. Vocês sabem qual é? Pai Nosso? O Pai Nosso. A espiritualidade diz que quando a gente reza o Pai Nosso, é como se abrisse um foco de luz assim em cima da cabeça da gente. E ela é uma oração simples, mas ela é muito profunda. Se a gente começar a estudar cada pedacinho da oração, cada frase do Pai Nosso, a gente consegue entender como ela é ampla e como ela é profunda. E então, assim, na verdade, a gente só lembra de rezar quando a gente está com problema, né? Quando a gente devia rezar muito mais do que a gente faz para agradecer, para pedir um conselho, uma luz. E, já que a gente falou aqui várias vezes que o que importa é o que sai do coração, do sentimento, né? Eu costumo fazer assim, quando eu rezo, tá? E eu não sei vocês. Eu até gostaria que vocês me falassem como que é a oração de vocês, como que vocês fazem oração em casa. Como que você faz, Caio? Eu não faço. Você não faz? Não acredito que você não faz. E você, Léo, como que você faz oração em casa? Eu faço, mas acho que eu tô com vergonha de revelar aqui. Não, tudo bem, mas você faz assim antes de dormir, só essas coisas? Antes de dormir. Muito bem. E muitas vezes na manhã. De muitas manhã. vezes. Legal. Eu faço, eu confesso assim que eu não faço antes de dormir toda noite ou quando eu acordo. Mas assim, quando eu vou rezar, eu converso com Deus, como se ele fosse o meu grande amigo, como se fosse não, para mim ele é meu grande amigo, é a pessoa que sabe tudo que acontece na minha vida. Então, é como se ele fosse meu confidente. E eu conto tudo para ele. E eu converso assim com ele, como se eu tivesse uma conversa de amigo, assim mesmo. O que é um confidente? Pessoa para quem você conta as coisas. E... confidente porque é confidencial, né? É mais ou menos isso. Mas, na verdade, assim, eu não me prendo muito a orações decoradas, sabe? Eu converso com ele, falo o que eu estou sentindo, peço sabedoria, luz, proteção, porque o resto, né? Não adianta eu pedir um monte de coisa se eu não fizer a minha parte, vocês concordam? Concordo. Muito bem. Então, meninos, o nosso programa está acabando. De novo. Vamos encerrar aqui? E a gente continua no programa que vem? O que vocês acham? Pode ser? Sim. Sim. Sim? Então tá bom. Então vamos despedir do pessoal? Quem vai despedir primeiro? Então vai. Um beijo, um abraço, um tchau, uma boa semana para vocês. Muito obrigado, tchau. E você, Léo? Espero que tenham gostado do programa e tchau. Muito bem. Eu também vou ficando por aqui. Deixo um beijo, um abraço a todos. E que cada um possa entender o quão rezar é importante, né? E quanto a gente precisa praticar mais isso. Lembrando sempre que Deus nunca nos abandona, em nenhuma hipótese. Tá bom? Fiquem com Deus, boa semana e até semana que vem, para mais um Sementinhas do Amanhã. Um beijo a todos.